Caminhei sozinho pelas ruas, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, mata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Muito boa noite, estamos no ar no Prospera Rio Verde. Sempre uma honra ter você aí de casa. Sempre uma honra receber os nossos entrevistados aqui. Daqui a pouco eu já apresento aqui. Realmente, além de uma honra, a gente fica muito feliz de receber Rômulo César aqui. Já já eu apresento ele. E primeiro eu quero te agradecer, você aí de casa. A gente tem recebido a repercussão dos telespectadores, de receber as pessoas na rua. E a gente fica muito feliz, tá bom? Muito boa noite, Rafa. Tudo bem? Boa noite, Juliese. Tudo bem? Boa noite, nosso convidado. Boa noite, você de casa. Seja bem-vindo a mais um Prospera. Hoje, menos pior, né, que da semana passada, Juliese. Rafa, na semana passada não estava fácil pro seu lado, Tava não, né? Essa semana tá melhor, graças a Deus. Mas esse tempo seco, realmente, para quem trabalha cooperou, na música, não é fácil, não. É calor e ar-condicionado arrebenta com a pessoa, né? É verdade. Gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está recebendo aqui o Rômulo César. Ele que é uma referência de apresentador aqui da nossa região. Tem uma honra, é realmente uma honra te receber aqui. Muito boa noite, Rômulo. Boa noite, Juliese. Boa noite, Rafael. Boa noite, para mim é uma honra estar com você aqui. Muito obrigado pelo convite, lisonjeado por ele. E vamos aí bater um papo bem legal. Bacana demais. O Prospera tem essa pegada. Eu sempre falo, Rômulo, que a gente está numa cidade que é referência Brasil afora. E que realmente tem crescido muito. Realmente tem feito a diferença Brasil afora. E o Prospera tem essa pegada de contar histórias de muita gente, mas preferencialmente de quem está aqui, de quem está prosperando aqui, de quem está evoluindo aqui, de quem está fazendo sucesso de alguma maneira na profissão, na carreira. E hoje a gente está recebendo mais uma vez, a gente já recebeu alguns comunicadores aqui. Você provavelmente seja hoje o mais famoso de todos eles, à frente do jornal, já há alguns anos, não é isso? 5 anos. 5 anos, né? À frente do jornal. E a gente vai passear um pouquinho sobre a sua história. A ideia do programa de hoje é... Tenho certeza que muita gente assiste o seu programa na hora do almoço, não é isso? Na hora do almoço. Na hora do almoço. E às vezes não conhece a história do Rômulo. Da onde veio, como que começou. E a gente quer saber um pouquinho dessa história sua. Conversei um pouco com ele aqui nos bastidores, ele contando pra gente. Na verdade, você veio de Goiânia, não é isso? De Goiânia. Eu comecei a minha carreira lá em Goiânia, né, onde eu morei a vida toda. Vim para Rio Verde em 2018, setembro de 2018. Vim, na verdade, fazer eu estava sendo o responsável por um debate que ocorreu na cidade, né, naquela época, entre os candidatos ao governo do estado. E acabou que, naquele momento ali, surgiu a proposta para vir como apresentador para a cidade. E, na verdade, a primeira indicação, pedido da emissora, era para ser diretor de jornalismo, né? Acabou que, no meio do caminho, a gente mudou os planos, surgiu a ideia do projeto de fazer a apresentação ali do programa, e a gente acabou assumindo ali a responsabilidade do programa como apresentador. A partir daí, eu busquei um novo diretor, né, para assumir aquela função, e fiquei apenas com a apresentação. Mas a história é bem longa, muita coisa. A gente vai percorrer sobre ela hoje. No Prospera, eu gosto muito de falar que a gente conta histórias de verdade, sabe? História de verdade porque, às vezes, quando a gente ouve a história de
de um cara que está multimilionário, um Gustavo Lima da vida, às vezes para as pessoas de casa essa história está muito longe. É quase que impossível. Chegar lá, né? São poucos que chegam lá. E o Prospera tem essa pegada de contar histórias bem mais próximo aqui, mas de gente de muito sucesso, como é o seu caso, inclusive, que prosperou na sua profissão, na sua carreira, que tem uma jornada legal. A gente sabe que a comunicação é o sonho de muita gente. Ah, com certeza. Né? E muita gente se pergunta como que se faz para chegar a apresentar o jornal, apresentar o programa. Diferente de mim, você se preparou para isso, né? Você estava falando, sua formação é jornalismo, né? Na verdade não era um planejamento imediato, né? Apesar de, desde pequeno, né, eu tinha 4 anos de idade, essa história eu gosto muito de contar porque acho que foi ali um sinal. Eu tinha 4 anos de idade e eu morava em um barracão, no fundo de uma casa, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E aí um dia, não sei o que aconteceu lá em casa, quebrou um cabo de vassoura. E aí sobrou um pedacinho assim da vassoura. E a minha mãe tinha acabado de juntar as roupas, né, e colocado em cima da cama e fazia aquelas bolinhas com a meia. Eu fui lá, peguei a meia e tentei colocar de todo jeito no microfone, formou o microfone, no cabo de vassoura para formar o microfone, né? E aí eu consegui fazer isso e comecei a tipo cantar a música do Leandro Leonardo, aquela chuva no telhado. E aí meu pai vendo aquilo, e a minha vizinha acabou sendo uma motivação também, a que era dona do barracão onde a gente morava, que ela falou assim, compra para ele um microfone. E foi até que compraram uma caixinha para mim com o microfone e eu comecei a brincar com aquele microfone. Só que aí o mundo foi para outro caminho, né? Eu gostava muito de futebol, a gente começou a jogar futebol, eu e meu irmão, e eu era apaixonado nesse meio, né? E aí eu entrei para o mundo de futebol e não saí mais. Joguei no Goiás, joguei no... Você chegou a jogar no Goiás? Sim, no Goiás, no Atlético. Legal. Quando eu fui para profissionalizar, estava no Atlético, já caminhando para ir para o último ano para chegar ao profissional, eu acabei pisando no ninho de quero e torcendo o joelho. Olha. E aí eu tive que afastar do futebol. E nisso aí eu desanimei de poder voltar, ter que fazer novamente testes para voltar à equipe, né? Então ali eu desanimei. E no meio disso eu trabalhei na fábrica do meu tio de linguiça, trabalhei na serralheria do meu padrasto, ajudei no açougue do meu tio também durante um bom tempo, trabalhando tanto no caixa quanto na parte lá de preparação, de fazer linguiça mesmo, de rodar a manivela. E aí um dia eu estava trabalhando lá na casa de carne do meu tio, e em época de Natal e Ano Novo fazia propaganda, né? Dessas de porta de loja. Estava tudo preparado, contratou o locutor, era um chama, a Avenida Derup lá na Canaã, tinha esse encanto, né, do comercial, então nessa época lotava, e aí tinha que fazer esse chama do cliente. E como tinha muitas casas de carnes ali, você tinha que fazer o diferencial, né? Sim. Tinha que realmente chamar a atenção ali no tete-a-tete, o volume de pessoas é muito grande. Isso, puxar aquelas pessoas que estavam passando para dentro da loja. E aí ele contratou um locutor que estava acostumado a fazer todas as vezes lá para ele, de última hora o locutor falou assim, não vai dar para ir. Nossa. No dia mesmo. Aí ele falou, e agora? Como é que eu vou fazer com essa caixa? Aí eu falei, não, tio, arruma o microfone que eu vou fazer. Aí você faz fácil. Nunca fiz, não, eu vou fazer. E aí eu peguei, a loja era cheia daqueles cartazes de oferta, né, com o preço das carnes, e fui fazendo aquilo ali em meio à música, e brincando com o pessoal que passava, e encheu a loja, ficou cheia. Aí ele gostou tanto que ele falou assim, no ano novo não vou contratar outro, sei que vai fazer. E fiz, tomei gosto. Depois outros comércios lá próximos viram e me contrataram para fazer isso. Isso eu tinha 17 anos ainda. 17 anos. Tem pouco tempo, né? Pouco tempo. Poucos dias atrás. Hoje estou com 36. Aí depois de tudo isso, eu conheci um amigo, fui trabalhar de vendedor numa loja de carro, e conheci um amigo que mexia com eventos. Ele me convidou, você não quer mexer com show não? Eu falei assim, quero, mas eu não tenho dinheiro. E na época o meu irmão tinha ido embora para a Bélgica, e deixou um carro para mim. E aí eu peguei esse carro, ele era um Corsinha, era um Golzinho, na verdade vendi um Corsinha, comprei um Golzinho, e aí esse Golzinho bola valia uns 9 mil reais, 10 mil, e vendi esse carro para entrar no show, com esse valor. Para investir em eventos. Para investir nesses eventos. E foi um sucesso total, você estava me falando, né? O primeiro show que a gente fez era MC Marcinho, que faleceu há pouco tempo. Sim, lembro. Aí na época a música Glamurosa estava fazendo o maior sucesso. O show foi lá na Eclipse, que era uma casa
de shows que tinha lá em Goiânia, né, da chegada de Rio Verde para Goiânia, bem na chegada do lado direito. E deu mais de 8 mil pessoas. Neste evento, com esses 8 mil que eu ganhei, que eu investi, eu ganhei 83 mil reais. Nossa. Fiquei todo empolgado, aquele adolescente, assim, nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Aí só com aquela cabeça de adolescente, todo mundo vai, compra uma casa, investe. O jovem foi lá e comprou um carro. É claro. Né? Fui lá, para não ficar insatisfeito, fui lá e comprei 2. Comprei um Vectra e comprei um lançamento do Gol, da época, e comprei o Gol, achando que estava arrasando, né? Na empolgação a gente fez um outro show, MC Leozinho, que na época era tema da novela da Rede Globo. Nos anos 2000, esses MCs, ali foi mais ou menos... 2005. 2004, 2005, né? O pessoal tinha muitos MCs ali que estavam estourando, né? Aqueles era, na época, principalmente MC Marcinho, MC Leozinho, a Perla também nessa época fazia muito sucesso. E aí, com esses shows, eu acabei contratando esse outro. Também foi um sucesso no mesmo local, foi um sucesso. Aí empolgamos com tudo, né? Aí pegamos e o empresário do Leozinho ofereceu pra gente 3 shows, um pacote com 3 shows, sexta, sábado e domingo. A gente programou a sexta para Anápolis, sábado para Brasília, e no domingo a gente fez o encerramento daquele ano da Pecuária de Goiânia. Que legal. Vendemos para a SGPA. Só que nesse show de Brasília, a gente pagou para uma pessoa que era acostumada com o evento lá para tomar conta, para investir nas emissoras de rádio, televisão e divulgação. Sim, claro. Mandamos uma verba alta para ele, confiando que o show ia ser um sucesso, que o público lá gostava muito desse estilo. E era um show que estava estourado também. Bem estourado, e era tema da novela da Rede Globo na época. Aí passaram uns dias, a gente ligava para ele, tudo certo? Tudo certo. Não precisando de nada não, precisando de nada não. Nós fomos para Anápolis na sexta-feira, fizemos o show lá, não deu prejuízo, mas o lucro foi bem pouco. A cidade, ela tem um público, na maioria, é uma cidade conhecida pelo público evangélico ser muito forte, né? Sim. E o pessoal que gosta de funk mesmo é bem pouco. Acabou que não teve muito sucesso. E aí a gente foi para Brasília, passamos a madrugada viajando para Brasília, ali subimos um pouco para fazer o show. No sábado cedo, quando acordamos, fomos lá para o Minas Tênis Clube, que era onde era para ser o evento. Até então tudo certo? Tudo certo. Quando eu cheguei lá, a diretora do clube me recebeu e tal. Tudo bem, tudo? Você que é o responsável pelo evento? Muito jovem, né? Talvez por isso que não pensou direitinho. Aí eu já fiquei assustado, né? Nunca vi ela já falando daquele jeito. Já te deu um saculejo, Aí eu né? falei, eu sou jovem mesmo, mas por que você está falando isso? Hoje é aniversário do Girafas, vai ter o Gira Festival aqui em Brasília, lá na Esplanada. Eles têm uma parceria com a Coca-Cola, aí vai ter várias carretas espalhadas ao redor da Esplanada. Aí vai ter vários shows, Era Skank, Capital Inicial, Titãs. Na época a Cláudia Leite já estava de babado novo ainda. Eram vários shows, tudo de graça. Inclusive o refrigerante. E aí ela falou assim, acho que vai dar certo não. Deu 4 horas da tarde, não tinha vendido acho que 800 ingressos só. E o contrato dele, ele não subia ao palco menos de 2.000 pessoas. Né? E nisso eu perderia 50%, além do gasto de hotel, que é 5 estrelas, marketing, tudo que outras regalias que o artista pede, tudo mais, viagem, avião, equipe que a gente tinha contratado, segurança que andava com a gente, né? Tudo isso. E aí eu tomei um prejuízo muito alto lá. Aí eu voltei para Goiânia já desanimado. Lá em Goiânia a empolgação do primeiro show já tinha diminuído já bem. Tinha ido quase a nível 0. E lá em Goiânia a gente foi e fez o show, né, da Pecuária. Na época a gente teve uma informação que o público tinha sido X, né, um público o dobro do que a SGPA na época falou que tinha dado. Só que como a gente não tinha o controle, ao contrário dos outros eventos de canhoto, que na época chegava, rasgava, jogava fora, a gente não tinha como rebater isso. Né? E o contrato estava previsto o ganho em cima disso. Do público. Então aí o que a gente ganhou lá não foi suficiente para cobrir o prejuízo de Brasília. Aí nisso eu já desanimei bastante, né? E falei assim, vou parar com isso. Arrumei um dinheiro emprestado na época, paguei algumas contas, tinha ficado para pagar a despesa do show, e ficaram várias outras para trás, que eu fui demorar 3 anos, 4 anos para pagar. Olha. E foi com isso que acabei tomando outro rumo. Tinha uma vaga de locutor do hipermercado, Carrefour, lá em Goiânia, e aí eu fiz o teste para essa vaga, acabei passando. Nessa oportunidade lá, nessa vaga de locutor,
tinha uma promoção na época de uma chocolatada, que fazia promoção com os clubes de futebol, e aí a pessoa comprava a lata e pagava só R$5 de ingresso, né? E aí eu fazendo a propaganda disso, do produto lá, e diante da situação, dei o noticiário do Goiás, de quem ia jogar, quem não ia jogar, era Goiás e Curitiba o jogo, no Serra Dourada. Brasileiro. Brasileirão, Série A. E aí o presidente da Federação Goiana de Futebol daquela época, Wilson da Silveira, estava no supermercado, eu não sabia, estava lá na loja. E aí ele viu e perguntou para a patinadora, onde fica esse locutor? E aí me levou até lá onde eu estava, eu ficava andando pela loja. Aí ele falou assim, você não pensa em trabalhar em rádio, não? Olha. Aí eu falei assim, não, eu até penso, mas eu nunca tentei, não. As poucas oportunidades de mandar currículo, eu fiquei sabendo através de amigos que eles nem viram e tal. Aí falou assim, não, peraí. Aí perguntou, e quando você quer trabalhar? Você quer trabalhar na Rádio Difusora ou na Rádio Brasil Central? Te deu até opções. É. Aí eu falei, qualquer uma. Mas se eu tiver para escolher, é melhor a Rádio Brasil Central. Porque a Brasil Central, na época, a Rádio Brasil Central transmitia o futebol tanto no RBC FM, né, 90,1 lá em Goiânia, quanto na frequência que atinge boa parte do país, né, que é o 1270 do AM. E aí fiz o teste. O Jurandir Santos era o chefe. Na época eu fiz uma cobertura lá de uma semana, e ele falou assim, ó, você é um grande profissional, tem um grande futuro, você vai ter muito talento, você vai ter muito futuro com o seu talento, mas eu não tenho condições de te pagar por isso. Olha. Aí eu falei assim, não, mas eu vou trabalhar de graça até você ter essa condição de me pagar. Para mim aprender mais e para mim pegar mais. Até eu quero fazer um adendo de você falando isso. Eu gosto muito de usar essas histórias para dar inspiração mesmo para as pessoas. Cara, eu acho muito legal isso. Primeiro porque as pessoas veem o Rômulo no balanço, apresentando o programa, cara elegante, uma entonação de voz muito bacana. Eu ia até comentar isso, você tem um tom de voz realmente muito legal, até pro rádio. Obrigado. Mas as pessoas não têm noção dessa história de vida, né? Às vezes fica pensando, caiu de paraquedas. Esse cara que caiu de paraquedas, alguém indicou ele. Não, você vê que realmente é alguém que começou de baixo, que tem uma história de vida muito bonita. E a outra coisa legal que eu quero falar, eu sempre falo que a gente usa o bate-papo aqui para gerar pílulas para as pessoas. E, cara, onde você está, faz o teu melhor. Você está no supermercado, trabalhando lá, comentando. Você está fazendo bem? Sim. Tem um monte de gente te ouvindo. Você está em casa, não interessa o que você está fazendo da sua vida. Mas se você está trabalhando, faz teu melhor. Porque às vezes você está no caixa do supermercado, está passando ali um dono de uma empresa, um diretor, e fala, cara, você é bom nisso. Você está desperdiçado aqui. É verdade. E foi ótimo você falar isso, Julieta, porque há pouco tempo eu fui a um supermercado e aí eu percebi que tem um rapaz que organiza a prateleira assim, ó, tudo alinhadinho, tem muito cuidado, muito zelo, sempre que você chega, bom dia, boa tarde, pode chegar lá no domingo, pode chegar no feriado, se você estiver trabalhando, ele dá um sorrisão e tudo muito organizado, né? O que eu fiz? Ao ver essa atitude dele, eu liguei para o dono desse supermercado, que é uma rede aqui em Rio Verde. Falei para ele, quero parabenizar o seu colaborador lá, aí eu peguei o nome dele, né, o tal, muito dedicado, faz muito bem. E eu fiquei muito feliz, semana retrasada, eu vi que ele foi promovido. Ele agora é gerente de um dos setores da loja. Eu acho que é sobre isso, né? Não tem jeito. As oportunidades vão surgindo na vida da gente. A gente tem a oportunidade, aquela escolha, né, de reclamar daquilo que você está vivendo ou de fazer aquilo ali ser algo que você possa usar como trampolim para chegar a lugares mais altos, né? Eu quero continuar essa história com ele, a gente falar um pouco como é que ele foi chegando e foi transformando a carreira dele, mas eu tenho que chamar um intervalo rapidinho, não sai daí, a gente já está voltando para esse bate-papo, tá bom? Bora de moda boa com... É Rafa e Gabriel, mas hoje está só um Rafa aí. O amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. O Rafa,
Qual que é a música que vocês gravou que vocês têm funcionando agora que você falou? A última é Mistérios. Mistérios? Na volta agora desse bloco eu vou puxar esse assunto com você só pra você. Tá ruim ainda da voz, né? Não, semana passada, ele tava na gravação de semana passada. Esses dias aí é tão difícil fazer o programa, dá crise de tosse, já começa a falar muito, né? coça. Também, A tosse passou, mas também passei mal com tosse. Maria. Não, e é difícil. Você tosse, não tem nem sabe, doendo assim. Mas eu vou te falar um negócio. Fazer o pagode. Quem tem mulher que namora, quem tem boi pacador, quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora, e o boi pacador eu corto ele na espora, e a mulher na deixa vir que nós namora. Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje a gente está recebendo aqui o apresentador, o comunicador Rômulo César, apresentador do jornal Balanço Geral aqui em Rio Verde. E claro, sempre com moda boa de Rafa e Gabriel. Gabriel anda meio abandonando nós, mas é Rafa e Gabriel sempre. E Rafa, a gente estava falando dos projetos de vocês, tem música nova que foi lançada agora, não é isso? Tem, inclusive ontem, né? Toda semana a gente tá lançando uma. E essa segunda ontem foi Mistérios, né? Mistérios. Confere aí que o pessoal de casa já confere lá, já compartilha, ajuda a gente a divulgar aí. Faz um comentário, né? Fala lá se gostou, que pra gente é importante também. É isso mesmo, gente. Aproveita lá, vai lá, segue Rafa e Gabriel com 2 Fs. Mistérios ficou muito boa, viu, Rafa? Parabéns. Ficou chique, né, moço? O projeto ficou muito legal, tenho uma das certeza que vai aposto, crescer muito. Amém. Obrigado. Amém. Voltando para o nosso bate-papo aqui, Rômulo, a gente falando um pouquinho, fiz questão de dar aquela deixa do supermercado, porque eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que, independente do momento que você está vivendo da vida, as pessoas pensam que o cara tem que se dedicar só quando ele está lá em cima, o cara tem que se dedicar mesmo, ele é apresentador de um jornal, ele ganha bem, mas não, cara, eu acho que todo mundo, independente do momento que você está vivendo financeiro, profissional, faz ter o melhor. Essa história que você falou aí do menino do supermercado, eu me identifico muito. Muito porque eu sou cria de supermercado, né? Então, esses dias agora mesmo eu fui no supermercado comprando alguma coisa e um rapaz que estava embalando lá os negócios me conheceu. Falou, você tem um programa muito legal, não gosto de perder de jeito nenhum. E ele assiste mesmo, assim, ele até comentou de algumas entrevistas e tal. E eu falei para ele, cara, é isso aí, faz o seu melhor, porque eu nunca imaginei que eu também fosse estar apresentando. Fui pacoteiro, fui repositor, mas quando você vai fazendo o teu melhor, vai se dedicando, eu acho que as portas vão abrindo, né? Vão surgindo oportunidades. E para mim, sorte é um cálculo matemático, sabe? Quando alguém preparado encontra uma oportunidade, nasce a sorte. Quando você está despreparado, e pode até surgir oportunidade, mas você está despreparado, então se prepare, se dedique, que eu acho que isso depende de você, a dedicação, ela depende exclusivamente de você. E aí as portas, de alguma maneira, vai abrindo, né, Rômulo? Não tem jeito. É porque se a gente acomodar, né, como eu falei, por exemplo, trabalhei na fábrica do meu tio lá de linguiça. Sim. Se eu tivesse acomodado com aquilo, não quisesse buscar algo a mais, né, tivesse ali não tentando fazer o meu melhor, e não tivesse aceitado o desafio, por exemplo, de fazer a função da locução ali, talvez eu não teria descoberto, né, aquele que possivelmente seja um dom que Deus deu, talento, né? Que estava escondido e de certa forma apareceu naquela oportunidade, né? Verdade. E assim acho que é em qualquer função, né? Ah, com certeza. Acho que, independente do que você faça, tem que fazer com o melhor que você possa fazer.
E você estava contando, e aí acabou você que foi convidado para ir para o rádio. O cara falou que tinha uma condição de pagar um salário muito alto no começo. Né? Que não tinha, né? Não tinha salário. Não tinha salário. E mesmo assim você começou no rádio? Comecei. Na época, as rádios esportivas, elas disputavam muito quem dava notícia em primeira mão. E a antiga rádio 730, né? Que já foi Rádio K, Rádio Cajuru, agora hoje ela é a Rádio Sagres, tinha uma disputa muito grande com ela, porque ela era a principal emissora de esporte, né? E todo mundo tinha que... Ela era a ser batida, né? Sim. E um certo dia, eu estava cobrindo o Goiânia ainda. O Goiânia estava na primeira divisão do Campeonato Goiano. E tinha um jogador que ia do Goiânia para o Goiás. E aí naquela situação toda, como ainda era desconhecido, eu vi que tinha uma conversa entre dirigentes ali, e fiquei lá perto, tipo, atento àquela conversa, né? E ele fala, mas então tá fechado, mas é porque o Danilo vai para o Goiás. Inclusive ele foi comentarista há pouco tempo na TV Brasil Central, do Campeonato Goiano, porque o Danilo vai para o Goiás, não sei o quê. Aí o Danilo vai para o Goiás, na época era Orelhão ainda, a gente entrava ao vivo pelo Orelhão, corri lá no Orelhão, coloca no ar que eu tenho informação. Não, mas tem conversa. Essas novas não vai lembrar, não, mas existia um momento que a gente tinha que ligar do Orelhão. Orelhão. Né? A gente entrava ao vivo dos clubes, na maioria deles, pelo Orelhão. No Goiânia, no Atlético, tinha centrais montadas no Goiás e no Vila, mas somente também em pontos específicos, né? No estádio do Vila Oba e no CT do Goiás, no Parque Anguera. Os demais a gente entrava pelo Orelhão. E aí eu entrei e dei a notícia. E a outra emissora não tinha essa informação e só ia começar em meia hora, 40 minutos o programa deles. Aí nesse dia o chefe viu aquilo, me ligou, vem cá, vamos conversar aqui. Cheguei lá, tinha um cheque lá de um valor até considerável, né? R$ 1.500 na época. E falou assim, ó... Isso a gente está falando há muitos anos atrás, né? 2006, dezembro de 2006. E aí falou assim, ó... não tem condição de pagar mais não, mas neste momento aqui, esse aqui vai ser pelo que você já trabalhou e pela sua atitude que você fez. Olha que e aí eu vou estabelecer aqui, você vai receber R$ 1.000 por mês. Tá ótimo. Você tinha aceitado trabalho de graça, né? E aí comecei trabalhando ganhando R$ 1.000 naquela oportunidade. E aí eu fui conseguindo meu espaço na emissora, consegui um certo destaque na cobertura do Atlético Goianiense na época. Aí o Atlético Goianiense, me fez uma proposta para ser o primeiro assessor de imprensa da história do clube. Que legal. Né? Então eu fui o primeiro assessor da história do Atlético Goianiense. Hoje o clube está aí entre os principais clubes do Brasil, sim, né? Claro. Nos 20 melhores do ranking da CBF. E acabou que eu criei um vínculo de amizade muito grande lá. Depois, posteriormente, a Rádio CBN me fez uma proposta para voltar para a reportagem. E aí eu aceitei porque eu gostava muito da comunicação, né? A assessoria é muito bastidora ali, mas eu gostava mesmo do microfone, de estar no estádio. A assessoria meio que administra ali a comunicação, as entrevistas, mas né, você tal, tá mais mas escondido, você fica né? mais escondido, né? E eu gostava de holofotes, entre aspas, né? Claro. De estar mostrando o meu trabalho com o microfone, que é o que eu gosto de fazer. Aí eu aceitei essa proposta e fui para a rádio, mas eu fui com uma condição, que eu fosse o setorista do Atlético, que eu permanecesse por lá. Eu já tinha 2 anos pela Rádio Brasil Central, mais 1 ano como assessor, e eu queria permanecer por lá. Continuei por 3 anos lá como setorista pela Rádio CBN. Que legal. Até que veio propostas de emissora de TV lá da cidade, né? Na época, para fazer programa esportivo, aceitei e fui fazer. E esses programas se destacaram, veio a proposta para mim ir para a Rádio 730, que era a rádio que todo mundo queria bater lá atrás, sim, né? Sim. E aí realizei, era um sonho, um desejo também. E acabei concretizando. Que legal. Da rádio pessoal da TV Ser Adorado, da SBT, o programa Ser Adorado Esportes, fez uma proposta, fui pro... Então, na verdade, você acabou permeando muito no meio esportivo. Sim, né? por 8 anos. Goiânia é muito forte isso, né? Até por ter o Vila, o Atlético, Goiás. Por um tempo, Goiânia teve dando uma crescida boa, me lembro. O rádio esportivo lá em Goiânia é muito forte. Até hoje ainda é. O pessoal achou que viria a internet e tudo ia acabar. Não, ao contrário. Ficaram mais fortes, se modernizaram, né? Fazem transmissões simultaneamente na rede social e no rádio. E nessa situação, acabou que na Rádio CBN, por exemplo, eu tive a oportunidade de ter os primeiros acessos ali, depois que eu entrei na faculdade, com o jornalismo.
Aí foi nesse momento que eu comecei a tomar um pouco de gosto. Eu fiz cobertura de eleições. Você falando aí, daqui a pouco a gente volta na história. Eu queria só fazer um adendo, me lembrando aqui. Você contando a história do Danilo. O Danilo deve ter sido o Danilo que depois foi jogar no São Paulo, no Corinthians, foi isso? Não, é o Danilo Dias. Ah, o Danilo Dias. Ele foi comentarista na cobertura da TV Brasil Central agora, no Campeonato Goiano. Inclusive, acho que ele permanece, ele está numa rádio lá em Goiânia, acho que é a Rádio Bandeirantes, como comentarista. Ele parou a carreira como jogador. Mas naquela época ele se destacou muito, né? Que legal. Foi para o Goiás também, conseguiu um bom destaque lá, foi para fora do país. Aí depois encerrou a carreira, hoje ele está como comentarista. Legal. E assim, você comentando, a gente falando sobre essa questão daquela época, até brinquei com os telespectadores sobre o Orelhão, tem que ter mais de 30 e poucos para lembrar dessa época. Para lembrar dele. Cara, como a comunicação mudou, né? É. Eu me lembro, a gente tem próxima idade, eu tenho 38, você falou que tem 36, né? A gente tá mais ou menos ali da mesma geração. É, a diferença é só que você tá rico e eu não, né? Você empresário, bem-sucedido. Você sabe que eu costumo falar o seguinte, que se eu tiver o tanto de dinheiro que meus amigos pensam, for bonito como a minha mãe acha, e as mulheres me acharem bonito como a minha mulher acha, aí eu vou realmente Perfeito. eu fico imbatível. Falta pouco. Falta pouco, estamos chegando lá. Mas assim, cara, como mudou, né, a comunicação. Fala A evolução assim, dela, né? o orelhão, a dificuldade da comunicação, por exemplo, de você dar um flash ao vivo, de você gravar uma imagem. Eu estava até comentando com os meninos nos bastidores aqui antes de a gente começar a gravação. Eu dei uma palestra essa semana e, rapaz, um rapaz novinho, até mandar um abraço para ele, o Carlos, de 20 anos de idade, me indicaram ele, falou, esse cara é muito bom para gravar. E eu queria gravar a palestra para jogar nas redes sociais. Aproveita e me segue lá, gente, @Juliezer Souza, depois a gente é apresentador Rômulo César, né? Isso. Segue lá no Instagram também, @apresentador Rômulo César, que tem muito conteúdo legal dele. E aí ele, do meu celular, filmou. Tecnologia. Cara, uma qualidade absurda. Sim. E hoje ficou muito fácil, né? Hoje, pra você fazer ali um flash ao vivo e gravar, pra você gravar uma imagem, pra você fazer um flash ali, pra você ligar, todo mundo tem um celular na mão. Sistemas, né? Mudou. Hoje a gente faz uma entrevista, por exemplo, via Skype, a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil, outros aplicativos, né? Pois A é. gente faz em qualquer lugar. Né? Na época do rádio mesmo, quando mais à frente, em 2014, 15, a gente tinha um equipamento, que a gente viajava com os clubes Sim. pelo Brasil, a gente tinha um equipamento que utilizava um iPhone, né? E só conectava nesse equipamento, que era pequenininho assim, e a gente fazia ao vivo de todas as partes do país. Pronto, já. Né? Codec lá a gente fazia dos hotéis com os jogadores, entrevistava com um microfone com qualidade digital. E aí só foi evoluindo isso, né? Só foi crescendo. Televisão hoje mesmo, a gente consegue fazer ao vivo de qualquer lugar, né? Sim, Hoje não tem mais aquela situação burocrática de levar caminhão, pôr um caminhão na porta fazer uma transmissão ao vivo. Hoje tem equipamentos modernos, compactos, que você faz de qualquer lugar do mundo. Isso realmente tem gerado muita diferença. E acaba que quem está no meio também tem que ir se adaptando, né? Evoluir Porque junto. a forma de se trabalhar... Eu me lembro que teve um momento, assim, que se falava muito que a TV ia cair muito, o rádio ia acabar, porque a internet estava aí. Mas o que a gente percebe é que eles se fundiram, né? Se uniram, né? Se uniram, né? Completa o outro, Um né? completa o outro, exatamente. Eu acho que esse é um caminho legal. Deixa eu chamar um intervalo rapidinho. Vamos lá. Não sai daí, no último bloco a gente quer falar um pouco dos projetos atuais, do balanço que ele apresenta tão bem, e a gente contar mais história da vida dele. É rapidinho, a gente já está de volta, tá bom? Se é pra chorar eu choro, mas choro sozinho embaixo do chuveiro. Ninguém viu e nem vai ver meu desespero. Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar. Se é pra chorar eu choro, quem me vê na rua diz que eu sou de aço. Ninguém sonha a metade do que eu passo. É questão de tempo, eu sei que vai passar. Se é pra chorar eu choro.
limitado é foda, cara. Chovendo? Não. Poxa, Juliana. Eu tenho que buscar a menina no school. Que? Tá gravando? Tá não? Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Estamos de volta no Prospera Rio Verde. Hoje recebendo aqui o Rômulo César. Hoje, Rafael, hoje o programa tem um apresentador de verdade. Você viu? Tem, o Juliano. De 5 anos de sucesso. A gente está recebendo o Rômulo aqui. Eu nunca te falei isso pessoalmente, mas eu quero te agradecer. O Rômulo realmente é um cara... A gente teve a oportunidade de se conhecer nessa correria louca que a gente faz da vida. E todas as oportunidades de projetos, lançamento de livros que eu tive, eventos... Sempre te liguei, sempre abriu as portas. Ele também já me entrevistou, por isso que é uma honra entrevistar ele. Invertidos os papéis. Né? Exatamente, mas eu quero te agradecer. Sempre foi muito aberto. E eu acho que é isso, né? Quem está na mídia tem que ter essa capacidade de receber, de abrir portas. E eu sou muito grato por isso. Viu? Com certeza. Primeiro que o seu talento, né, sua capacidade já te proporciona essas portas serem abertas, né, Juliana? Você é um homem talentoso aí, muito bom no que faz.
E uma das coisas também que a gente tem que entender é que a comunicação ela é feita para ser utilizada para levar coisas boas também para as pessoas, né? A gente às vezes noticia coisas ruins e muitas vezes, por exemplo, o dia de segunda-feira o jornal é muito pesado. Mas por que a gente noticia aquilo? É o que a gente fala sempre. É para tirar lições. Da mesma forma que a gente mostra coisas boas para dar inspirações e para mostrar para as pessoas os caminhos, qual o caminho melhor para traçar, né? Assim é a vida. E o jornalismo, principalmente como o Balanço, ele para mim é um dos programas mais desafiadores, porque ao mesmo tempo que você conta notícia ruim, você também precisa de trazer leveza para o programa. Entretenimento, né? Você tem que trazer entretenimento. Então, tem que ter esse jogo de cintura, né? De falar sério ali na hora séria, mas em determinado momento muda totalmente a vibe. Você está emocionado, você tem que sair para um merchan, né? É uma situação muito equilibrada ali durante o jornal. Aí são misturas de emoções, né? Verdade. Ao mesmo tempo você está ali nervoso com a atitude de alguma coisa que não foi feita, de um serviço que não foi prestado, de alguma coisa que não tem ali aquilo que a população esperava, você ao mesmo tempo já tem uma parte de alegria, de entretenimento, de música, e aquela outra parte que já é da parte comercial. Então é uma mescla de muitos fatores. Por isso que o jornalismo é tão desafiador, né? De equilibrar tudo isso, acaba que você acaba evoluindo. Mas quem vem da história, como você nos contou aqui, para quem já foi locutor de porta de açougue, de porta de supermercado, fica fichinha, né? Foi treinando para isso. Né? Mas acaba que a cada dia a gente tem um desafio novo para se superar, né? Para tentar melhorar. Porque, como você falou, a gente não pode ficar parado no tempo, né? A gente tem que sempre... eu sempre procuro trabalhar bordões novos, uma forma diferente, às vezes uma pegada diferente no dia, um dia um programa mais sério, um dia já um programa mais... Na sexta-feira já é mais alegre. Então, fazer algumas questões diferentes para não ficar aquela monotonia, né? Que era algo que me incomodava bastante em televisão. O que mais me incomodava na televisão é a monotonia. Mas antigamente era muito assim, né? Você tinha aquela linha pro muito programa, Robocop, né? Era muito aquilo, sem citar o nome, mas tinha um jornal muito famoso que passa muitos anos, que era exatamente do mesmo jeito. E você percebe que as pessoas... Acho que a internet contribuiu muito para isso. As pessoas não querem mais a mesmice. E eu acho que as outras emissoras, modificando também, fez com que aquelas que tinham dificuldade em fazer isso, fizessem, né? Viram que estava dando resultado. Mesmo que eles não façam ainda da forma que deveria atender essa necessidade da população, acabaram tendo que mudar e adaptando um pouquinho, né? Claro. Então não tá, a gente tem a prova aqui, o jornalismo que é feito aqui pelo Reginaldo, pelo Ailton, pelo Pimenta, toda a equipe aí. Você vê isso, essa dinâmica que as TVs hoje adaptam, né? Para atender ao público, chegar a ele de uma forma mais espontânea, mais clara, né? Exatamente. E por mais que o jornalismo tenha essa função, eu sempre falei que eu respeito muito o jornalismo por isso, por essa questão de você ter que noticiar o ruim também, ali o que está acontecendo na cidade, na região, no país. Mas é entretenimento. Sim. Todo mundo está sentado ali na frente da TV para um momento de relaxar. Então, se de repente você ficar só na notícia pesada, se não tivesse esse jogo de cintura, chega uma hora que ninguém vai nem querer assistir mais, não tem jeito. Você tem que tentar separar ali cada lado da história, né? Igual ontem, por exemplo, a gente estava noticiando aquele acidente trágico, né? Com 18 veículos, 5 mortes. E ao mesmo tempo que acabava aquilo ali, você tinha que levar o outro lado da situação, tentar acalmar as pessoas, né, e tentar tirar lições daquilo. É o que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de jornal não, porque jornal é muito sangrento. Nós temos muita notícia ruim. Mas tudo tem lição, né? A gente mostra lá um caso de uma criança que morreu afogada. A gente bate na tecla para os pais terem mais atenção, ficarem mais alertas. A gente mostra um acidente que foi feito por conta de uma imprudência. Às vezes a pessoa tem um carro potente, acha que vai ultrapassar e vai dar tudo certo. Exatamente. Então, o jornalismo, se as pessoas observarem, ele é feito para conscientizar as pessoas, isso é muito criar legal. alertas. Né? Isso é muito legal, trazer esse tipo de informação com esse quesito de fazer as pessoas aprenderem algo também. Eu acho que isso é muito legal. E conta um bastidor para nós aqui. Você é o cara que planeja certinho o programa ou flui mais natural? Como que você programa? Estou te perguntando isso,
Até pus na minha pauta aqui por isso. Eu assisti uma entrevista do Ratinho agora há poucos dias e eu ri muito que ele falou, o meu programa é o caos em forma de programa. Nem eu sei o que vai acontecer. O jornalismo é um pouco diferente, né? Mas como que você monta? Conta um pouquinho dos bastidores para nós hoje do balanço. Antes, no começo, nossa equipe era menor, eu montava o jornal, né? Cada lauda, cada ponto, eu que montava. Agora, como a gente cresceu um pouco, a gente tem aí a equipe, né? Que está por trás de tudo, que faz as reportagens, a produção, o pessoal que monta a lauda do jornal. Eu faço mais a vistoria do que é o assunto, né? Até para tentar saber qual que é cada tema, até para ter um pouco de conhecimento sobre aquela causa, né? Que vai ser falado, Se for um assunto que necessita alguma pesquisa de informações, de dados, de conteúdo, a gente faz essa busca para levar informação e também já poder opinar com sabedoria de causa, né? Porque não adianta a gente mostrar ali um acidente de trânsito e vai comentar sobre ele e não saber os dados de quantos são, de qual é a situação que o país vive, porque muita gente hoje talvez não saiba. O Brasil hoje tem, por exemplo, vamos dar um exemplo de trânsito aí, tem um número de mortes que é semelhante a uma guerra, são mais de 30 mil mortes no trânsito no Brasil, né? Por ano. Muito grande. Um número assustador, é uma cidade, né? Que perde a vida. Então, e cada caso, cada situação, a gente procura fazer esse estudo para poder ter embasamento para os comentários. E como a gente estava falando da internet, da informação que hoje ela está tão aberta, ainda existe esse cenário. Você como apresentador, claro que é alguém que é uma referência na comunicação, no jornalismo da nossa região, junto com o Júnior Pimenta e com outros que inclusive tem na casa, mas hoje você precisa de pesquisar. Com certeza. Porque eu brinco e falo que antigamente o jornalista de rádio ou de TV, porque o rádio também era muito forte, e o professor era inquestionável. Porque quando ele falava uma informação, para você questionar ele, ou você tinha que ter muito conhecimento, ou você tinha que ir lá, ler jornal, ler revistas, ou ler livros, para você questionar aquele dado. Tem embasamento, né? Hoje, eu até brinco, falo, um professor ou um jornalista está passando informação, alguém pode estar te assistindo com o Google na mão, pesquisando a informação e falar, opa, essa informação aí que ele falou da notícia está errada. Não procede, né? Essa informação é uma outra coisa. Exatamente. Isso é importantíssimo. Eu penso que se não for feito esse estudo, esse levantamento aí, esses dados, a pessoa acaba se perdendo no meio do caminho, né? Ela não vai ter embasamento para poder fazer o que ela quer fazer ali, que é convencer aquele telespectador do quanto que aquela, vamos supor no caso do trânsito, o quanto que o trânsito é perigoso, né? O quanto que aquilo ali é arriscado. Não, nós estamos com um problema econômico sim no país, porque eu aprovo aqui, era assim, é assado. Né? Situações que às vezes, até por conta dessa situação, hoje não podemos levar para a política, né? O Brasil hoje é dividido, né? Tem aquelas pessoas, aí virou um time de futebol. Às vezes você faz um comentário, a pessoa acha que você está buscando para o político A ou para o político B. Aí a gente, como a gente abre espaço para o público, às vezes até os produtores... Mas manda essa mensagem sim, toda mensagem que não tenha xingamento vai para o ar, seja contrário ou favorável. Até porque nisso aí vai me dar embasamento para me mostrar para essa pessoa que é baseado em dados, não é baseado em torcida, né? Acho que essa questão não é time de futebol. É porque a polarização e a política, isso ficou muito notório, né? Da eleição do ano passado para cá, ficou muito forte, porque as pessoas ficaram com o sentimento que se você não falar algo a favor é porque você é contra. Se você não falar algo contra é porque você é a favor. Exato. E não é assim, o jornalismo ele é de passar informação, sendo bom ou ruim para algum dos lados, né? Com certeza. A notícia tem que ser dada. Até porque, claro, uma coisa que me entristeceu muito nessa situação que virou o país hoje, dessa disputa de políticas, né? Ideias diferentes, é a questão da nossa comunicação, de alguns veículos terem se, vamos usar o termo, vendidos, né? Terem se vendido para essa situação. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Às vezes até direciona para a gente, né? Por conta de outros veículos de comunicação que tiveram esse direcionamento aos seus interesses e que não tem essa dinâmica. Esse é um ponto que eu pretendo exigir até o meu último dia na profissão. Liberdade para me opinar. Concordo. Porque eu posso estar elogiando hoje o A, amanhã vou estar criticando ele, né?
Vou dar um exemplo aqui, local nosso. Às vezes as pessoas pensam, mas você é contra o prefeito ou a favor do prefeito? Porque você está elogiando, você critica. Eu sou a favor do que está acontecendo, da realidade. A favor da cidade, né? Se acertou, vamos elogiar. Se errou, vamos cobrar. E você falou uma coisa muito legal, que eu não abro mão. Estou contigo nessa totalmente. E para mim, isso para mim é a base de qualquer pessoa, qualquer trabalho com caráter. Que é estar isento. Sim, com certeza. Porque é bem notório. É poder fazer um comentário sem ter Sim. cobrança de ter que fazer do jeito que você não quer, que não concorda. O jornalismo que é bem nítido, que ele está defendendo um lado, acaba que deixa, para mim, perde a essência do jornalismo. Com certeza. Para mim, perde a essência da notícia. Até porque vira torcida também, né? Até para essa autoridade, né? Sim. Se a gente está ali criticando e pouco tempo depois a gente está elogiando, a mesma forma que aquela cobrança intensa é verdadeira, o elogio também vai ser, e a credibilidade daquilo que foi bom também vai valer. Né? Agora, se o telespectador está vendo que aquele veículo está direcionado para só falar bem daquela pessoa ou só falar mal daquela outra, sim, ela vai ver que esse veículo está direcionado para os seus interesses. Não, e até inclusive eu vou elogiar aqui, gente, ele nisso, porque realmente eu gosto muito dos debates que você conduz. Para mim, os que eu assisti dos últimos, até porque foram muito acalorados também do governo do estado, sempre foi muito pesado, muito quentes, mas eu gosto muito da sua condução. E para ter essa autonomia, você tem que ter feito um trabalho anteriormente, anos atrás, assim. A gente está próximo de eleições agora. Sim, provavelmente a gente vai ter debates. Vamos ter. E se não tivesse isenção, por exemplo, o jornalista tal só fala mal. Aí no debate, qualquer coisa que acontecer, falar, mas é claro, ele só falava mal. Sim. O jornalista só fala bem. Mas ele defendeu. Então tem que ter realmente assim. Por isso que para mim o jornalismo ele é tão difícil, que é ter essa capacidade de ter esse equilíbrio, né, Romulo? É o equilíbrio, você disse tudo. E às vezes as pessoas veem, por que você não entra na política, né? Até pouco tempo teve uma enquete na internet lá, e aí muita gente falando para mim, candidata, e eu falo no programa que eu tenho, por mim, como decisão, que eu não pretendo entrar para a política. Por que eu não pretendo entrar para a política? Porque eu gosto demais da comunicação e do jornalismo. Acho que a partir do momento que eu entrar para a política, eu não vou conseguir mais ser jornalista, né? Porque difícil de voltar, né? A opinião em si vai ficar travada, qualquer opinião pode ter um posicionamento, as pessoas acharem que você está direcionando para A ou para B. E automaticamente, por mais que esteja na política, se eu ver que é um candidato em partido fazendo coisa errada, eu vou ter que falar. Então vai gerar muitas intrigas. O colega de partido. Então eu vou ficar na minha, onde eu tenho a minha autonomia, né, digamos assim, de poder opinar, de poder falar, de criticar, de elogiar. Né, que acho que eu posso ajudar mais, contribuir mais desse jeito. Eu acho que você finalizou aí com uma coisa que para mim é importantíssimo, que eu acho que todo mundo tem que ter esse senso de alguma maneira contribuir para a sociedade. E o trabalho do jornalismo é muito importante. Talvez muita gente não leve a sério, mas os debates, para mim, são fundamentais. Com certeza. Até para analisar ali se aquele político tem capacidade de dialogar sobre determinado assunto. Porque tem hora que nos debates eu falo, mas aquele cara parece que não sabe nem conversar sobre aquele assunto. É verdade. Será que ele está pronto para ser, o deputado, ou o governador, ou o senador, ou o presidente, ou o prefeito da cidade? Isso faz uma diferença. Nas últimas eleições mesmo, a gente presenciou isso, né, nas últimas eleições municipais. Nós fizemos nas 4 cidades onde a gente tem as sedes da emissora, e em todas elas teve mudança em relação ao percentual das pesquisas pós-debate. Exatamente. Todas elas, inclusive aqui em Rio Verde, que estava uma distância muito grande, acabou que encolheu na reta final. Então, às vezes as pessoas, e tem muito aquela questão do candidato, não vou no debate não, porque vai me prejudicar. Pode prejudicar como pode agregar, né? Ou pode fazer a pessoa também que deixe de ir perder a eleição. E a omissão, por mais que o candidato esteja muito bem, para mim ela sempre vai ser a pior decisão. Com certeza. Porque se eu tenho a oportunidade de estar aqui frente a frente com você, para que o público de casa possa assistir, e eu não venho, eu, primeiro, te dou toda a oportunidade de ficar à vontade, e segundo, eu coloco uma dúvida na mente da população, falando, peraí, mas por que ele não foi? Ele era o líder. Então eu acho que a omissão, para mim, sempre é a pior decisão nesse cenário.
Rômulo, estamos chegando ao final do bate-papo. Passa rápido. Você viu tanto que é rápido o bate-papo? Para mim, quer dizer que, eu já te disse, foi uma honra realmente recebê-lo aqui. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Momento Prospera. A gente sempre pede para o nosso telespectador deixar uma mensagem para o nosso público, pode ser? Certo, vamos lá. Vamos lá? Produção, roda o quadro, roda a vinheta aí do Momento Prospera. Depois eu coloco ele para aqui não. Não, beleza, então. Vamos lá, Rômulo. A câmera é toda sua. Vou pedir para você deixar uma mensagem. Você que está à frente do jornal há tanto tempo, tenho certeza que muita gente que está assistindo costuma almoçar te assistindo em casa. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem para o nosso público. Tá certo, quero agradecer a você pelo convite, quero agradecer ao pessoal da TV Rio Verde, da nossa co-irmã, parabenizar vocês pelo trabalho também, ao Rafa pelo talento, que as pessoas possam acreditar mais em si, buscar mais os seus objetivos, ter mais coragem de ir atrás dos seus sonhos, acreditar mais no seu potencial. Eu bato muito lá no programa, né, principalmente na hora que a gente vai divulgar vagas de emprego, às vezes a pessoa está procurando uma coisa que está um degrau a mais daquilo que tem de oportunidade, mas às vezes é aquele está ali parecendo que é uma coisa menor e que vai te transformar em algo maior. Legal. E acho que a minha experiência de vida me mostrou isso. E isso é uma coisa que eu quero levar sempre adiante, principalmente para os jovens de hoje, que às vezes ficam desanimados. Mas eu tenho que trabalhar sábado e domingo. E é uma coisa que me preocupa, a quantidade de empresários que chegam e falam, tá difícil achar mão de obra. A pessoa chegou e pergunta, você trabalha sábado e domingo? Trabalha sábado e domingo? Às vezes a gente tem que fazer esforços, né? Quando eu comecei nesse hipermercado em Goiânia, eu trabalhava sábado, domingo, feriado, Natal eu estava lá, faltava poucas horas para o ano novo eu estava lá, e assim a gente vai passando por desafios. Mas sempre tem frutos para colher, sempre lá na frente tem algo melhor, vale a pena você tentar, vale a pena você se esforçar, vale a pena você fazer o que for que você faça hoje, fazer o melhor. Se você hoje está varrendo a rua, trabalha na limpeza, faça o melhor nessa varredura, que o resultado virá. O crescimento vem com o trabalho, com a dedicação, com a coragem, principalmente com a fé. Que legal, que legal. Rômulo, foi uma honra recebê-lo. Obrigado Toda a minha mais uma aqui. vez. É isso, gente. A gente recebeu aqui esse apresentador, esse comunicador, Rômulo César, contando um pouquinho da história dele. E eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas veem ali um cara que se comunica muito bem, com a postura de voz. Aquele cara deve ter nasceu filho de dono de TV. E não, a gente descobre não que... Não tem nem ninguém na comunicação da família, não. A gente descobre que realmente o talento, ele existe, mas ele vem de um nível de dedicação muito alta. E eu tenho certeza que muita gente vai se encantar por sua história. Bom, tomara que se inspire. Obrigado, viu? Que Deus abençoe sua vida, sua jornada, que seja mais sucesso cada vez mais. Obrigado, Juliás. Obrigado a todos. Gente, é isso. Mais um Prospera para a Conta. Eu quero agradecer cada um de vocês que está aí pelo feedback que a gente tem recebido do programa. A gente tem crescido muito na audiência. E, claro, sempre trazendo histórias aqui para inspirar, batendo papo, rindo, divertindo. E, claro, também com música boa também de Rafa e Gabriel. Bora finalizar com mais uma moda do Rafa hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Boa noite, Juliás. Boa noite, Romo. Boa noite para você de casa. E hoje você vai ficar com mais um clipe da gente. Já vai lá no YouTube, já curte lá, já ajuda a compartilhar também, tá bom? Lembrando que tem em todas as plataformas. Boa noite, gente. Fica com Deus e até a próxima. Ela chegou, parou, começou o movimento, subindo e descendo, mostrando seu talento na onda do TikTok, novo hit do Brasil. Rafa e Gabriel chegou e explodiu. Chegou, parou, começou o movimento, subindo e descendo, mostrando seu talento na onda do TikTok, novo hit do Brasil. Rafa e Gabriel chegou e explodiu. Joga pra baixo, joga pra cima, dá uma virada, remexe aí novinha. Joga pra baixo, joga pra cima, rebolando sem parar na onda da travadinha. Chegou, parou, começou o movimento, subindo
descendo, mostrando seu talento na onda do TikTok, novo hit do Brasil. Rafi Gabriel chegou e explodiu. Joga pra baixo, joga pra cima, dá um